Olá, seja bem-vindo ao canal República da Capivara. Antes de prosseguir com o vídeo de hoje, no qual eu vou falar sobre a formiga cortadeira, saúva ou formiga cabeçuda, peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal. A gente tem muitas pessoas visualizando os vídeos, mas não tanto inscritos como gostaríamos de ter. Então peço a você que faça isso para ajudar o canal, para a gente conseguir ter mais conteúdos aqui. Aqui nós temos um verdadeiro condomínio de formigas. São formigueiros gigantescos. Agora está de manhã e a gente vê alguma movimentação aqui no formigueiro. Tem um operário ali carregando folhas, mas não é muito comum não, geralmente elas trabalham à noite. Esta é a saúva que eu conhecia como formiga cabeçuda quando era criança. Ela tem esse cabeção, alguns, né, soldados, a cabeça bem grande. Operários. É uma formiga que algumas décadas atrás, década de 50, 40, tinha uma campanha no Brasil contra elas, né? E a campanha dizia: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Esse é um dos nomes dela, saúva. E ela também conhecida como formiga cortadeira. Apesar de serem formigas, elas são bastante inteligentes. Elas sobem nessa árvore aqui, ou qualquer outra árvore, né? Que elas têm interesse em cortar as folhas. E aí depois elas, lá de cima, elas cortam, deixam a folha cair. E aqui embaixo, outras operárias dividem a folha em pedaços menores e levam para o formigueiro. Então tem uma folha aqui sendo cortada. Olha que interessante. Elas vão cortando em pedacinhos ali, que ela está sendo fatiada. E tem uma fatiando ali, ó. E uma caiu agora aqui da árvore. Essa aqui acabou de cair, ó. Despencou da árvore. Cadê ela? Essa aqui, ó, despencou, mas tá bem, tá viva. Elas vão fatiando a folha e carregam elas pro formigueiro. O interessante é que elas não se alimentam de folhas, elas se alimentam de fungos, cogumelos, vamos dizer assim. Elas cultivam fungos e as folhas servem como alimento desses fungos. Então elas carregam as folhas para dentro do formigueiro e em algumas câmaras elas depositam essas folhas e aí fungos se desenvolvem nessas folhas, e esses fungos é que servem de alimento para a rainha, para os operários, para os filhotes, para os soldados, enfim, para toda a comunidade de formigas. Essas formigas elas constroem túneis, diversos túneis, né? Centenas de metros de túneis e por uma profundidade muito grande, né? 12 metros, 10 metros. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando na verdade os túneis dessas formigas. E constroem várias câmaras para várias funções, né?
para criar os fungos, como eu já falei, para manter a rainha, e câmaras para depositar os restos vegetais, os restos sedimentos alimentares, né, que não são mais utilizados. E a rainha, né, uma grande formiga, ela muda de tempo em tempo de local, né, para não se contaminar. E existem vários tipos dessas formigas, né, dentro dessa comunidade, dentro de um formigueiro, existem vários tipos, menorzinhos, maiorzinhos, cabeças maiores, cada um tem uma função. Soldado, aqueles que cuidam da rainha e dos filhotes, aqueles que cultivam os fungos, aqueles que sobem nas árvores e carregam as folhas, enfim. Tá vendo? Ó, tem um tamanho maior aqui, ó. Esses grandões geralmente são soldados, tem uma garra grande ali, eles servem para defender a comunidade, o formigueiro e as outras formigas. Essa garra é muito forte, muito poderosa. Quando eu era criança, cruelmente eu botava duas para cortar um, para brigarem, né, para se cortarem. Coisa de criança. Mas uma picada desse bicho dói. Eles geralmente não picam, são dóceis, só quando se sentem ameaçados. E os seus túneis têm várias entradas, né? Entradas e saídas. E geralmente eles constroem montinhos. Como vocês podem ver, aqui é um montinho. Tem montes muito maiores. E esse montinho tem um objetivo, né? Que é proteger a entrada do túnel da água da chuva. Então, quando a terra que está em volta é fofinha, quando chove, essa terra ela acaba cobrindo aí o buraco e protegendo o túnel contra a inundação. Depois que passa a chuva, elas retiram a terra e voltam às suas atividades externas. Uma característica interessante desta formiga, né, é que elas constroem estradas. Na verdade são trilhas no meio da mata, e elas limpam todo o percurso por onde elas passam com os produtos que elas carregam, né, os pedaços de folhas, e elas limpam tudo e utilizam esse percurso. Então, mesmo que esse percurso se suja durante o dia, elas vão limpar ele no outro dia. Então, ele sempre está limpinho, pronto para ser utilizado aí. Então temos ali duas formiguinhas carregando, utilizando essa estradinha bem limpinha. E elas são fortes, hein? Aqui ela carrega um grandão, ó. Não dá nem pra ver a formiga. Nós podemos ver claramente a trilha que elas utilizam, levando até uma das entradas ali do formigueiro. Aqui nós vemos um formigueiro recente, uma toca recente, né? Provavelmente um novo formigueiro. Em épocas de chuva, elas se reproduzem, né? As formigas se reproduzem. As fêmeas, as novas rainhas, saem dos formigueiros, saem com asas, né, aladas. Elas voam e se acasalam com machos que só têm essa função de se reproduzir. E essas fêmeas são grandonas, bem grandes. São as conhecemos como tanajuras. São aquelas
formigas com um abdômen bem grande. E elas se acasalam com o macho, né? E uma vez só na vida. E elas guardam o esperma depois de se acasalar. Na verdade, ela se acasala só nesse período, com vários machos, mas só nesse período da vida. E elas armazenam esse esperma desses vários machos e ela vai utilizando ele ao longo da vida para fecundar os seus óvulos. Sua vida pode aí durar cerca de 20 anos. Muito tempo para a formiga. E sua função é essa, né? Reprodutora. E o macho também. Ele só se reproduz. Só existe para reproduzir. Depois ele morre. Não trabalha, não faz nada. Todo formigueiro é formado por... basicamente quem trabalha são as fêmeas, né? Foi formado aí por fêmeas que fazem todo o trabalho. Defendem o formigueiro, alimentam, cuidam da limpeza. Tudo é feito por fêmeas. Então, um único formigueiro pode ter várias entradas, como nós estamos vendo aqui, ó. Essa trilha segue de uma entrada de um túnel, passa por outro aqui, uma outra entrada. Então, elas têm entradas e saídas. E essa trilha que está bem intensa, bastante gente aqui, bastante formiga aqui, carregando folhas. E a trilha vai longe. Segue por aqui e vai embora, ó. Olha que certinho que fica.